Olá, boa noite a quem está chegando, Flávio, Luciano, sejam todos bem-vindos, Rosane, Márcia, Leandrina, tudo bem, Leandrina? Como está? Estamos aqui então hoje, retornando com as lives, e eu espero que a conexão esteja boa hoje, ok? É para estar tudo resolvido. Olá, Jane, tudo bem? Jane Apple, tudo tranquilo, Jane? Muito bom te ver aqui também. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana, né? E que foi votado, o mais votado na nossa enquete lá no Telegram. Então, a gente fez uma enquete no Telegram e as pessoas votaram nos assuntos que mais gostariam que eu comentasse aqui na nossa live. Então, boa noite, Luciano, boa noite, José Fernandes, Mário Silveira, Cândido. Olá, Regina, tudo bem? Como é que está? Obrigado por avisar, Luciano, eu sempre dou uma... Já vai ficar melhor o som, tá? É a falta de... Como chama? A falta do hábito, ok? Vê se melhorou agora o som. Agora deve ter ficado bom. Então, sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas bem-vindas à nossa nova live dessa nova série que a gente vai fazer agora, tá? Se vocês viram, eu vou fazer lives agora às segundas e às quartas-feiras. Isso por uma questão de tempo também, né? Eu estou começando a fazer revisões em artigos de TCC. Tem um pessoal do curso online que iniciou no nosso curso agora e eu também vou ter que dar atenção para essas pessoas. Quem aqui que está presente que entrou nessa nova turma do curso online, escreve eu aqui para eu saber quem está presente aqui e que é da nossa turma online de agora. Na nossa turma online de agora. A gente está com uma excelente turma aí e que a gente começou agora nessa semana, né? Olá, Cleonir. A Cleonir, então, eu acho que o José Fernandes também, né? Mas a gente está aqui justamente para falar sobre TVP, Terapia de Vidas Passadas. O segundo assunto, o Flávio também, né? Flávio está fazendo o nosso curso online agora, a Cláudia também, sejam todos muito bem-vindos. Estão gostando do curso online? Quem já começou, diz se está gostando aí para nós. Eu já tenho uns feedbacks muito positivos, né? Mas eu tenho certeza que esse curso online que vocês adquiriram aí vai trazer muito conhecimento e muita prática, muita aplicação prática no consultório para vocês. Então nós tivemos dois assuntos, os dois assuntos mais votados na nossa turma, né? Na nossa turma. O José Fernandes está na turma da pós, isso mesmo, José Fernandes. Está na nossa turma 7 da pós, que começa dia 19. Dia 19 nós estamos com o nosso primeiro módulo para a turma 7, né? A turma 7 da pós-graduação em Psicologia Transgenerativa. Bacana. Então os dois assuntos mais votados foram justamente a questão da terapia de vidas passadas e a hipnose ou a regressão à distância. Então nós vamos falar hoje sobre terapia de vidas passadas e na próxima segunda-feira, anota aí na sua agenda, na próxima segunda-feira nós vamos falar sobre regressão à distância, ok? E também um pouco sobre apometria, para quem conhece apometria.
Então vamos falar um pouquinho sobre vidas passadas, e para falar sobre vidas passadas nós temos que entender um pouquinho dessa situação, como iniciou-se a terapia de vidas passadas. Um breve histórico, muito breve mesmo, para que você entenda que a terapia de vidas passadas ela é muito, mas muito antiga, né? Se vocês olharem os textos de Buda, e se vocês estudarem um pouquinho o budismo, vocês vão ler em algumas referências aí que Buda, para que ele atingisse a iluminação, ele teve que conhecer todas as suas vidas passadas, e em cada vida passada que ele tinha a consciência, ele via lá do que ele se alimentava, dos sofrimentos que ele tinha, da religião que ele tinha. Então, para que vocês tenham uma noção do tempo que existe a terapia de vidas passadas, né? E o próprio Buda comenta que para que você chegue à iluminação é necessário que você tenha esses passos, que você conheça as suas vidas passadas. Olá, Luciana Lopes, tudo bem? Grande Luciana, muitas saudades, Luciana. A Rosane, a Silvia, né? A Silvia, enfim, deem os coraçõezinhos, encaminhem para seus amigos, suas amigas, seus pacientes, para que eles possam estar aqui com a gente, fazendo parte dessa família, desse time, que é justamente os conhecimentos, ou são os conhecimentos de terapias de regressão, PNL, vidas passadas, hipnose, enfim. Estamos aqui para crescer juntos, Então, partindo do princípio que essa terapia é muito antiga, as fontes mais recentes, elas vêm do Mesmer, né? Da época de Mesmer, onde já eram feitas regressões, e na parte mais moderna, então, quem foi considerado um dos principais nomes de decodificação da terapia regressiva chama-se Maurice Nederton. E Maurice Nederton foi também diria que um mestre, uma das pessoas a serem seguidas por nós terapeutas hoje, pois ele trouxe um método que não utiliza a hipnose direta, a indução de hipnose direta, né? Logo em seguida vieram Roger Uger e Hans Stendan, que seguiram justamente esse mestre Maurice Nederton, no sentido de como fazer a pessoa entrar em um estado ampliado de consciência, e também o famosíssimo Brian Weiss, que no Brasil é um dos mais conhecidos, principalmente porque ele tem muitos e muitos livros, né? Logicamente existem muito mais pessoas, né? Uma referência é o Dennis Kelsey. O Dennis Kelsey, ele era um psiquiatra, né? Que nasceu em torno de 1948, e ele comentava o seguinte, que 12 horas de terapia de regressão equivaliam a 3 anos de psicanálise. Então esse é um dado que ele passa, né? Ele fez várias pesquisas, inclusive a pesquisa que ele fez sobre vida intrauterina é uma das referências que eu vou utilizar na minha pesquisa de doutorado, né? Dennis Kelsey, tá? Dennis Kelsey, Dennis com Y, Kelsey, K-E-L-S-E-Y, Dennis Kelsey, tá? Uma grande referência como pesquisador também na parte de regressão, Em 1967, então, ele escreve o livro Many Lifetimes, tá? Muitas vidas, ok? Muitas vidas. Então, é bem interessante que vocês, só um pouquinho que abriu aqui uma outra coisa, é bem interessante que vocês entendam que existem esses autores que são referências aí para nós, tá?
como terapeutas de regressão e também para aquelas pessoas que querem aprender um pouco sobre a regressão. Olá, Nerone. Olá, Betânia, Pedro de Alcântara, Larissa, grandes pessoas aqui, grandes pessoas. Luciana, muito obrigado pela participação e não esqueçam de dar lá o coraçãozinho, colocar o seu coraçãozinho, encaminhar, né, ou compartilhar com seus amigos, terapeutas, pacientes, aquelas pessoas que você acha que podem se beneficiar com esses conhecimentos. Então falamos um pouco desses autores, tem a Edith Fiore, tem Stanislav Grof, nossa, é muito autor, ok? Mas para que vocês entendam que a terapia de vidas passadas, os maiores nomes de reconhecimento não estão no Brasil, e esse é um tema muito interessante, por quê? Porque a maioria das pessoas acham que o brasileiro é muito místico, então a terapia de vidas passadas tem a ver com religião, e tendo em vista isso e o espiritismo no Brasil, isso é uma coisa de brasileiro. Não. A terapia de vidas passadas é uma terapia reconhecida internacionalmente, nos diversos países da Europa, nos Estados Unidos. Inclusive, psicólogos de renome utilizam a terapia de vidas passadas em suas estratégias, e nesses continentes, nos países da Europa e também na América, nos Estados Unidos, no Canadá, essas pessoas não são crucificadas pelos seus conselhos. Elas não são crucificadas pelas pessoas por utilizarem a técnica de vidas passadas. Enfim, temos um pouquinho aqui da história, de autores, e uma história que eu gostaria de contar para vocês, né? Uma história que eu gostaria de contar para vocês. Eu vou falar um pouquinho mais para frente dessa história. Nós vamos ter uma colega nossa aqui de trabalho, uma convidada também para a gente bater um papo junto com vocês sobre terapia de vidas passadas. E eu gostaria muito que vocês fizessem perguntas a respeito da terapia de vidas passadas, né? Quem aqui aplica técnicas de terapia de vidas passadas? Quem está com a gente aqui e aplica terapia de vidas passadas ou já passou? Quem já passou, escreva passei. E quem aplica como terapeuta, diga eu. Ok? Para eu entender quem das pessoas aqui aplica ou já recebeu a terapia de vidas passadas. Então, a terapia de vidas passadas, ela tem dois pilares principais, tá? Um deles é a catarse e o outro é o insight. O outro é o insight. Ou seja, é você trazer para a sua consciência aquilo que não era consciente. Então, o que acontece? Dentro desse processo, assim como na regressão, o grande objetivo da terapia de vidas passadas é o autoconhecimento, né? Através de vivências com catarse e também o autoconhecimento pelo que a gente já passou. Olá, então o Pedro já passou, deixa eu ver, a Rosane passou, Pedro de Alcântara passou, a Luciana Lopes aplica e passou também, bacana. O Luciano diz que ambos. Enfim, a terapia de vidas passadas, a Sueli diz que passou também, é muito legal. Quem já passou por essa experiência, diz aqui, gostou de ter passado pela experiência, diz gostei. É uma terapia que realmente enriquece, né? Enriquece o nosso ser. A gente acaba se tornando seres mais espiritualizados. A gente acaba trazendo para a consciência sensações e sentimentos que não existiam até então. Então, a regressão, a terapia de vidas passadas, ela também é conhecida como regressão espiritual. Alguns chamam a TVP de regressão espiritual. Então lá a Luciana Lopes disse que amou, o Mário Silveira disse que adorou,
E é bem importante que o nosso crescimento, quando a gente passa por esse tipo de terapia, é fantástico, é fantástico. Então, os três motivos principais, segundo uma pesquisa que foi realizada com vários terapeutas em 1988, indica 3 principais motivos para as pessoas buscarem ou procurarem a terapia de vidas passadas. O primeiro são medos e fobias. O segundo são problemas de relacionamento. E o terceiro é depressão. Logicamente que existem outros, só estou colocando 3 aqui para vocês, para que vocês entendam a dimensão ou quem busca terapia de vidas passadas, tá? Pela minha experiência, o número 2 aqui, que são problemas de relacionamento, é o que vem em primeiro lugar. Muitas pessoas vêm querendo terapia de vidas passadas por curiosidade, mas muitas vezes essa curiosidade está ligada justamente a questões de relacionamento, né? Então, as pessoas buscam e querem compreender porque tem certas situações na vida dela que estão difíceis, não acontecem ou se repetem, né? Ou porque estão em alguns relacionamentos às vezes abusivos, e muitas vezes elas querem encontrar essas respostas dentro da terapia de vidas passadas, ok? E eu gostaria de falar um pouquinho sobre os maiores medos, né? Quais são os maiores medos que as pessoas têm para fazer regressão de vidas passadas. Se você está aqui, não fez ainda a terapia de vidas passadas, e se você tem medo de fazer a terapia de vidas passadas, escreve aqui o porquê você tem medo. Escreve aqui o que te faz sentir medo de fazer a terapia de vidas passadas. Existem também, a gente identifica isso no consultório, alguns padrões, algumas perguntas que que são mais comuns em relação ao medo de fazer a TVP, a terapia de vidas passadas. O primeiro, eu acho que o mais impactante e o que tem maior frequência é o medo de não voltar, o medo de ficar preso em uma outra vida, né? E isso não tem como acontecer, né? A gente tem que lembrar que isso é uma viagem mental. Isso aqui é uma viagem nas nossas lembranças. A regressão de vidas passadas nada mais é que o acesso a uma memória de uma outra vida, né? De uma outra vida. E, pensando-se dessa forma, é como se eu acessasse a qualquer momento do meu passado. A física quântica já diz que o tempo não é um mesmo tempo linear que nós utilizamos aqui para efeito de organização, né? O tempo é diferente desse tempo, é um tempo que não é linear, né? O Flávio Bindo diz assim, ó, minha esposa tem medo de entender o problema e não conseguir confrontar no agora. Muito legal, muito legal. O Mário diz descobrir a crueldade em outra vida. Muito bom também, porque todas essas duas situações, além de estarem conectadas, né, tanto o que o Mário fala quanto o Flávio diz, a esposa de não entender o problema e não conseguir confrontar no agora significa descobrir uma crueldade em outra vida e não saber dar conta disso, né? E aí entra a importância do terapeuta de regressão com uma boa formação, né? Como que um terapeuta deve proceder para que a pessoa não saia pior do que quando ela entrou na sala. E o que a gente chama isso de retraumatização, mas isso não vai acontecer só com outras vidas, isso pode acontecer com a vida atual, num caso de abuso, de a pessoa não conseguir ressignificar essa situação antes de sair do consultório. Então aqui entra uma situação muito importante, que é a experiência e a formação que o terapeuta tem, no sentido de compreender a importância da ressignificação do acesso dessas memórias do passado, dessas memórias traumatizantes. Logicamente que para vidas passadas existe um protocolo diferente do que para a vida atual.
o que é feito pelo terapeuta em uma terapia de vidas passadas é diferente do que é feito para situações da vida atual ou situações da vida intrauterina. Então isso também é um medo. Realmente as pessoas têm essa dificuldade e esse medo de entrar numa situação de uma outra vida e não conseguir dar conta disso, né? Sair pior, ou, por exemplo, vou dar uma situação aqui bem interessante, né? Por exemplo, descobrir numa outra vida que alguém matou essa pessoa. O pai dela matou ela, por exemplo, e depois voltar e não conseguir dar conta disso, né? Isso é muito interessante, porque entra numa situação onde, principalmente quem é espírita fala sobre isso, que alterar o karma. Não se pode fazer terapia de regressão porque você vai alterar o karma daquela pessoa. Aí entra justamente, muito junto com aqueles medos que foram citados acima, né? E o que eu tenho a dizer é o seguinte, e eu falo isso também para o paciente, que se a gente não lembra de situações de uma outra vida, existe uma razão nisso, existe uma inteligência nisso, que nos impede, um véu que nos impede de relembrar de coisas de outras vidas. Esse véu não existe por acaso, ele vai continuar sempre existindo. E mesmo que o terapeuta e aquela pessoa que está passando pela terapia queiram saber o que aconteceu numa outra vida, mas isso não seja permitido, é lógico que não será revelado aquilo que não é permitido. Então, eu acredito muito nessa questão desses mecanismos inteligentes que o universo tem, de nos impedir de acessar informações que a gente não pode acessar, ou porque não vai dar conta, ou porque não é o momento de acessar aquela informação. Mas isso também acontece na nossa vida atual. A nossa mente, o nosso subconsciente, ele cria o que se chama de mecanismos de defesa para que a gente não acesse memórias que a gente não consiga dar conta, que o nosso consciente, o nosso superego, o nosso ego e o nosso id não consigam criar uma integração e consigam suportar esse tipo de informação, ok? Perfeito. A outra coisa é dizer coisas que eu não quero. E se eu contar um segredo da minha vida, né? Então, logicamente que depende do terapeuta isso, por isso é importante, se você vai buscar um terapeuta, entender o que ele faz. Mas na forma com que a gente vê na pós-graduação, vê no curso online, nós temos que deixar a pessoa totalmente livre para poder falar aquilo que ela quer falar e não aquilo que a gente quer ouvir, tá? E a gente tem que saber lidar com isso como terapeuta e ajudar a pessoa nas duas condições, ok? Ficar inconsciente, né? Depois não lembrar de nada. Será que eu vou lembrar do que eu vi, do que eu passei? Quando a gente faz regressão, quando a gente aplica a terapia de regressão, um dos grandes objetivos é interagir com o paciente, de tal forma que é muito raro mesmo uma pessoa voltar não lembrando do que vivenciou. Normalmente não lembra porque existem mecanismos de defesa, logicamente, que faz impedir, porque a gente não dá sugestão de amnésia para essas pessoas. Então, pode ser que alguns trechos realmente a pessoa venha a não saber, a não lembrar, ok? Então, gostaria também de relembrar que existe um vídeo no YouTube que se chama Histórias de Reencarnação, da Discovery Channel. Então, para aquelas pessoas que tiverem interesse em entender as pesquisas de comprovação de vidas passadas, assistam esse vídeo da Discovery no YouTube, tá? Histórias de Reencarnação. Boa noite, Ivonete, boa noite, Lúcia Ribeiro, boa noite, acho que é a Bernadette que está aqui, Lúcia Ribeiro. Legal, muito bom.
Marques, muito bem-vindo. Eu peço que vocês continuem dando os seus coraçõezinhos aí para nós, que vocês compartilhem essa live com os seus amigos para que a gente possa ter mais pessoas. A Berenice, oi Berenice, desculpa Berenice. Então, nós estamos agora às 8h34, e eu gostaria de fazer um convite especial aqui para nossa colega, e grande amiga, né, que está presente aqui, a Vera, né? A Verinha, eu acho que já está aqui, deixa eu ver se ela está podendo, se eu posso convidá-la aqui, só um instante, ok. Vamos esperar ela aceitar o convite, para que a gente possa falar um pouquinho sobre terapia de vidas passadas. Olá, Verinha, seja bem-vinda. Boa noite, Murilo. De aluna de curso de final de semana para curso de pós-graduação e agora colega de profissão, uma grande terapeuta que eu admiro muito, que tem muito conhecimento, né? E eu te convidei justamente por isso, porque eu confio na tua competência como terapeuta, confio em você como profissional, e eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, de onde você se apresentasse, para que depois a gente entrasse nesse tema tão fantástico que é a TVP. Eu sou a Vera, eu sou de Cascavel, e eu trabalho com a regressão especificamente, né? E estou nesse caminho desde 2015, e comecei contigo, né, Murilo? O curso online, depois o presencial em Curitiba e agora pós. E realmente é uma jornada muito bonita de aprendizagem e que vai agregando bagagem para a gente, né? Isso. Então, uma das coisas que a gente percebe, né, nesse caminho, principalmente da TVP, é um certo preconceito sobre a TVP, talvez uma ignorância no sentido de ignorar o tema, de não conhecer o tema. Sim. Um dos grandes objetivos meus aqui, né, com essas lives de regressão, enfim, é trazer um pouquinho de conhecimento e de esclarecimento para quem assiste, né? Como que você enxerga, como é para você isso? Algumas pessoas, você percebe essa situação no consultório, por exemplo, pessoas, eu quero fazer regressão, mas não quero ir para uma outra vida, né? Você já teve situações assim? Como é que funciona isso? Normalmente a pessoa que vem buscar pela regressão, ela já vem com esse intuito realmente de entender o que está acontecendo com ela, da onde vem isso. No consultório eu não percebo essa dificuldade, mas eu percebo, sim, uma roda de diálogo, de conversa, o quanto as pessoas têm resistência, têm medo, têm preconceito, falta de conhecimento mesmo, falta de informações, né? Crenças religiosas, Sim. tem, sim. Mas no consultório eu não tenho tido esse tipo de Normalmente, problema. então, as pessoas que têm te procurado são pessoas que já vão com essa intenção, né? Sim. Uhum. E o que você, nessa tua jornada, né, desde 2015, né, que você falou, Isso. como está sendo para você resultados desse tipo de terapia? É gostoso de ver, Murilo. A mudança das pessoas, padrões, né? Você comentou antes, né? Os 3 campeões, né? De busca. E para mim tem vindo muito assim, pessoas com padrões que se repetem na vida. Padrões que se repetem. Isto, padrões que se repetem. Então, Uhum. se liberar disso, né? Entender da onde veio, ressignificar e trazer uma nova maneira de olhar para as coisas. E tem sido muito gratificante, Murilo. Eu percebo também, né, não sei se você tem essa percepção,
mas que é muito interessante quando a pessoa entra em contato com aquela situação. Normalmente não é uma situação agradável, numa outra vida, é um momento traumático, Sim. é um sofrimento, às vezes muito forte naquele momento da terapia, mas em Uhum. compensação, quando tudo aquilo passa, quando a gente faz os processos de ressignificação, principalmente no mundo espiritual e tudo aqueles processos que a gente sabe fazer, é como o alívio, né? Aquela coisa da catarse completa que eu comentei em algumas lives anteriores aí, né? A sensação corpo, mente e espírito, né? A liberdade e a libertação que essas pessoas sentem. Sim. A fala mais comum é assim, nossa, parece que eu tirei um peso das costas, parece que eu estou mais leve. É, é realmente por aí. A libertação, E o resultado quase que imediato. Logicamente que no processo terapêutico a gente acompanha por mais sessões, mas a gente percebe que quando a pessoa consegue atingir o ponto, né, aquele ponto uhum, que é o ponto que ela precisa, e às vezes nem sempre é na primeira sessão, né, nem sempre é na segunda, na terceira, mas quando ela atinge aquele ponto, quando ela consegue encontrar aquele ponto que é o que justamente atrapalha a vida dela, a mudança é enorme. sim, porque se tem um padrão que se repete na tua vida, e você não sabe de onde vem isso, ele está presente, mesmo que você tenha medo de olhar para isso, é um medo que está dentro de você. Então, olhar para trás e descobrir de onde isso veio e se libertar, entender que isso não é mais real, que isso não faz mais parte da tua vida no aqui e agora, que isso é algo que aconteceu em outra vida, em outra circunstância, em outro tempo. Então, isso é muito libertador. E também tem as questões físicas, né, Murilo? Muitas vezes a pessoa tem problemas físicos, sintomas que desaparecem completamente. A gente tem umas histórias de outras vidas juntos, né? Temos, lindas, né? Né? Eu já fui muito algoz, né, nas outras vidas, seu, né? E a gente sabe, né, porque dentro da pós, né, a gente pôde experienciar junto nos cursos, né, onde eu fiz regressões em você, inclusive, Sim. e outras regressões que você fez também, onde eu não fui muito bonzinho para você, né? É. E esses padrões, né, eles acontecem, né? A gente se encontra nas nossas vidas para justamente ressignificar aquilo que aconteceu em outras vidas, porque a gente não continuou sendo o mesmo. E isso que você falou é muito importante. Por que é muito importante? A percepção que a gente tem quando a pessoa chega até a gente, quando a gente faz a regressão, a gente passa pela regressão, é que aquela vida ainda está presente na nossa vida hoje. Aqueles Uhum. sentimentos de raiva, aqueles sentimentos de vingança, aqueles sentimentos ainda estão presentes como se aquela vida não tivesse acabado. Como se essa vida agora não fosse a oportunidade da gente rever aquilo e acertar aquelas coisas de uma forma melhor do que foi acertado naquela vida. Então, isso que você falou né, é como se a gente não tivesse morrido naquela vida. É como se aquela vida ainda estivesse presente, não, ela está presente na nossa vida hoje, como se ela nunca tivesse acabado, né? Como Uhum. se a gente não tivesse a opção de agora fazer diferente do que a gente fez naquela outra vida. Né? Então, essa fala que você disse em relação a estar vivendo hoje, né, um momento que não é de agora, não é de hoje, não é dessa vida, ele eu acho que é uma das coisas mais perceptíveis, né, quando a gente aplica a terapia e quando a gente passa por ela, né? A gente se pergunta assim, nossa, como é esse sentimento que eu nem sabia que existia muitas vezes, né? Eu não sabia por que eu sentia raiva de alguém, eu nem sabia porque eu gostava tanto de alguém, por que ele existia, né? E de repente só por essa vivência, pela essa experiência que a gente passa, a gente acaba ressignificando aquilo e consegue superar aquela situação daquela vida, né? Exatamente, Murilo. E sentimentos de culpa, às vezes, né? Que a pessoa carrega e que também não é de agora. E quando ela entende
E também foi uma das lives que você comentou, né, de ressignificar essa questão, de perceber que naquele momento você não tinha escolha, né, e Exato. trazer, ou tinha, né, ou tinha. Então, Ou você tinha, tinha mas não escolha. tinha. Você a gente não tem, às vezes, a percepção da Uhum, realidade do que está acontecendo. Né? E através de todas as vidas que a gente passa, do que a gente aprende nas vidas e nessa vida mesmo, a nossa forma de pensar sobre aquilo muda. Né? com certeza. E você É. tem algum caso que te chama a atenção, alguma experiência que ficou marcada para você como, nossa, essa experiência aqui foi uma das melhores que eu tive ou foi uma das mais interessantes que eu tive? Ah, tem várias, Murilo. É, quando você me convidou hoje, eu tentei buscar na minha memória alguma coisa, né? E, e me veio uma assim, a pessoa que tinha um padrão que se repetia na vida dela, um padrão de injustiça. Dinheiro que era tomado dela, um cargo que foi tomado por conta de uma dívida do marido. E assim, eram situações que pareciam sempre muito injustas para ela. E ela sempre tinha essa sensação de que algo ruim ia acontecer, algo inesperado, como se viesse um ataque por trás, né? Por trás. Era essa a sensação. Ela dizia para mim, eu tenho a sensação de que eu vou ser atacada por trás, que vem uma ameaça por trás. Eu não estou enxergando, ela não vem na minha frente. Então, é como se eu tivesse que ficar 24 horas sempre de plantão, porque algo ruim vai acontecer. E nessa regressão, ela acessou uma vida onde ela era casada, tinha um filho de 5 anos, e tempos antigos, essa guerra, e ela com esse menino vivia numa casa junto com a sogra. E um dia ela estava passeando pelo jardim, ela tinha 25 anos, um dia passeando pelo jardim, no meio das roças, ela sofreu um tiro. Um tiro que veio pelas costas. E quando ela caiu, os últimos pensamentos dela foram assim: mas isto não é justo. Não é justo, eu só anos, como que eu vou morrer agora? Como? E ela não viu de onde veio o tiro. Ela não viu quem foi que atirou. Então ela morreu, ela estava sendo tirada dela de uma forma e praticamente deixando um bebê, né? 5 aninhos. E então, no contexto da regressão, perceber que quem atirou nela, a sogra dela. Por quê? A dor daquela mulher de ter perdido o filho foi tão grande que ela queria o neto para ela. E a única forma que aquela mulher encontrou foi de, tipo, tirar a mãe do caminho, né? Então, essa sensação de injustiça e essa sensação de esse perigo que vem por trás, que ela ia ser atacada, que ela ia, né? Desapareceu completamente depois dessa regressão. E daí, como alguém escreveu aqui, ajustes na vida, né? Esta Uhum. sogra dela lá atrás é a mãe dela atual. Então, o que parecia ser coincidência não é bem uma coincidência, né? Então, Exatamente. a terapia de vidas passadas vem a explicar muitas das situações em que a gente não sabe o porquê que a gente vivencia, porque certas pessoas estão no nosso caminho, né? E a gente acaba descobrindo muito, muito essas coisas. É uma história fantástica, né? Eu acho que você teve uma boa memória, o teu inconsciente te ajudou a trazer uma história significativa, né, pra gente. Eu também tenho algumas histórias, mas o que eu penso é assim, eu fico muito feliz de ver uma pessoa que começou comigo em 2015, que passou pela jornada do curso online, que fez um curso de, acho que 4 dias foi aquele curso que a gente fez, né,
que eu Foi. parei de fazer, talvez eu retome esse curso novamente, porque é um curso, às vezes, para quem tem um certo conhecimento, ou não tem tanto tempo, ou quer conhecer um pouco mais profundamente, ele tem essa opção, ao invés de fazer uma pós, que é um pouco mais longa, né? Hoje a nossa pós está com 18 meses, você está fazendo uma de 12 ainda, né? Está finalizando, só falta um Uhum. encontrinho para a gente finalizar ela, né? Com a pandemia Isso. deu essa quebra, mas você já está nessa jornada há muito tempo, e o que eu gosto é de escutar as histórias das pessoas que fizeram os cursos, porque isso me dá ainda mais força de ensinar, porque esse é o meu grande objetivo, é fazer, tornar pessoas aptas a utilizar essas estratégias de ajudar as pessoas. E às vezes tem uma pessoa que fala assim, puxa, será que eu vou conseguir fazer uma regressão depois que eu fizer esse curso, né? E eu tenho certeza que sim, porque a gente sabe tudo que tem, todo o conteúdo que tem e como é ministrado esse conteúdo. Mas realmente é uma coisa muito fora do padrão, né? Quando a gente fala em terapia de vidas passadas, então isso assusta muita gente, né? Nossa, mas como que isso pode acontecer? Como funciona esse fenômeno? A curiosidade é muito grande, né? De saber como tudo isso funciona, se isso não é da imaginação, se isso... E as pessoas, às vezes, elas não se acham capazes de fazer uma terapia de regressão, quer seja de vidas passadas ou não. Mas quando a gente começa a entrar e começar a praticar isso, principalmente no estágio, para quem está fazendo a pós, e a gente começa a ver o resultado que isso vai dando, que isso vai trazendo para as pessoas, não tem preço que pague para a gente, terapeuta, essa experiência de ver a pessoa se libertando dessas situações na vida dela. Então, ao invés de eu contar histórias aqui, eu gosto que vocês contem as histórias, porque senão fica parecendo que só eu sei fazer regressão, e isso não é uma verdade, né? Todos têm condições de aprender essas técnicas, todas as pessoas têm condições de ajudar as pessoas a se libertarem dos seus problemas. E eu vou ter muito tempo aqui para contar as minhas histórias, né? E assim como eu vou convidar outros ex-alunos e hoje terapeutas de regressão para conversar com a gente, passar as suas experiências, as suas experiências. Eu acho que nós estamos aqui nesse planeta para isso, para ajudar as pessoas, cada um com a sua profissão, cada um com o que faz. Todas as profissões têm, de certa forma, como grande objetivo ajudar alguma pessoa em algo, né? Por mais que às vezes não fique muito claro isso, esse é o grande objetivo da gente nesse planeta, com o que a gente faz, com o nosso trabalho, de proporcionar a uma outra pessoa algum benefício. E nós, terapeutas, temos a grande vantagem de que a nossa missão é ajudar as pessoas a se libertar daquilo que impede elas de serem felizes. Né? Não existe, eu acho que, profissão mais nobre do que ajudar uma pessoa a sair da sua tristeza, a encontrar a sua felicidade. As demais. Murilo está cortando um pouco. Travou um pouco, Murilo. Agora você está ouvindo?
Agora estou. A nossa Voltou. internet é assim mesmo, trava e Uhum. volta, mas enfim, temos que lidar com isso, né? Faz a sua finalização agora, meu muito obrigado por você estar aqui, ter participado com a gente, espero que a gente possa conversar novamente em outras oportunidades. Olha, Murilo, agradeço a oportunidade de participar e o que eu tenho a dizer para as pessoas que estão em dúvida se vão ou não conseguir fazer uma terapeuta, fazer uma regressão, a forma como as suas aulas são dadas, a oportunidade que a gente tem de fazer essas trocas, né, entre os alunos da pós, eu lembro da minha primeira regressão, né, da primeira vez que eu atendi alguém lá no seu curso em Curitiba, e era uma médica. Eu quase morri, eu quase perdi o coração, né? Falei, meu Deus, justo uma médica. Mas no momento que se começa, ou quando a gente se conecta, né, com a pessoa que está ali na sua frente, aquilo vai que não tem nem explicação, né? Não tem explicação. Então, assim, o medo existe, lógico, é uma coisa desconhecida, mas essa troca, você está entre alunos, entre colegas, trocando experiências, onde você atende o seu colega e trabalha com a dor dele e vê essa pessoa na sua frente se libertar, feito uma borboleta de um casulo. É uma experiência fantástica. Uma das experiências que eu lembro, enquanto aluna, que eu fiz com uma outra aluna, né, sua lá em Curitiba, isso nem foi uma questão de vida passada, foi uma memória onde ela presenciou o atropelamento do irmão. Ela perdeu um irmãozinho, ela tinha 7 anos e o irmão tinha 3. E ela perdeu esse irmão em função desse acidente onde ele foi atropelado. Então, poder auxiliar ela a olhar, né? Eu acabei usando a dissociação, né? Ela olhando de cima, poder fazer com que ela enxergasse que aquela menina de 7 anos que ela foi, não tinha a mínima condição, não tinha a mínima possibilidade de fazer qualquer coisa para evitar, né, que aquele menino de 3 anos que largou a mão dela e saiu correndo. Então, eu lembro dos olhos dela até hoje, de ver o alívio, a sensação de entender que ela não teve culpa, que ela não podia realmente ter feito nada. E as experiências que eu tive agora na pós, né, como todas as trocas, na imersão, é algo assim que realmente não tem preço. É uma experiência onde você vive, você passa pela regressão e você atende os seus colegas. É uma troca de experiências muito rica. Então, bacana. Agradeço então muito a presença. Vou finalizar agora que já está chegando no finalzinho e vamos ter outras oportunidades. Espero de você estar com a gente aqui. Um grande beijo e um grande abraço para você. Bom, pessoal, então falamos hoje então sobre terapia de vidas passadas, que é um tema muito fantástico, e na próxima segunda-feira a gente vai falar sobre regressão à distância. Eu gostaria de fazer um convite especial para você que ainda não fez a pós, tá? Para você que ainda não fez a pós, nós vamos começar uma turma agora no dia 19 de junho. Essa turma já está confirmada. É uma turma que vai poder ser também EAD, então se você quiser participar de qualquer outro lugar do Brasil, entra em contato com a gente, pode ser aqui no direct, tá? Para ficar mais fácil, entra com a gente nessa experiência fantástica, nessa experiência transformadora que é a pós-graduação em hipnose regressiva, em psicologia transgenerativa. Psicologia transgenerativa. É um curso reconhecido pelo MEC, então você vai ter um curso que bate qualquer curso com certificação internacional, porque, infelizmente, a certificação internacional tem valor só como papel. Quando você tem um certificado pelo MEC, a história muda totalmente de figura, né? Você passa a ser reconhecido de uma forma diferente.
E é justamente isso que muitas pessoas, muitos alunos, inclusive quando entram na pós, eles não entendem, que ele é um curso de transformação. É um curso, quando você vai para uma imersão, quando você faz as práticas, você consegue bênçãos. O que eu digo assim, alguns alunos, não todos, não todos, conseguem muitas bênçãos durante essa jornada. Então, eu faço esse convite para que você se junte a nós nessa turma de pós-graduação, que vai iniciar agora dia 19 de junho. As aulas agora, devido à pandemia, logicamente eu tive que fazer uma adaptação, tá? Nós vamos fazer aulas em EAD com teoria, e à medida que vou fazer, inclusive vou fazer nas aulas demonstrações de regressão online. Regressão à distância, nosso próximo assunto não é regressão online, tá? É você fazer regressão em alguém que não está presente com você e que você vai fazer usando uma terceira pessoa, tá? Uma terceira pessoa. Quando eu falo em fazer regressão de demonstração online, nós vamos fazer isso porque é possível você atender com terapia regressiva, terapia de vidas passadas, online. É possível que você atenda pessoas no mundo inteiro com essas estratégias de forma a atender online, principalmente nessa pandemia e logo pós-pandemia, que nós vamos ter muita demanda. Existem muitas pessoas que estão precisando agora de terapia devido justamente a essa situação de ter que ficar em casa, tem pessoas que estão realmente surtando e vão precisar da nossa ajuda como terapeuta. Então, eu gostaria de te convidar para esse curso. Dá tempo ainda de eu contar uma breve história, que foi como eu comecei a fazer terapia de vidas passadas. Né? Logicamente que no início, isso faz muito tempo, né? Eu nem gosto muito de falar quanto tempo faz, mas é mais de 20 anos, eu fui fazer uma experiência de vidas passadas. Na época eu não era terapeuta ainda, na época eu não era terapeuta profissional, eu era gestor em multinacional. E eu fui atender o meu filho utilizando uma estratégia de Brian Weiss, do livro Muitas Vidas e Muitos Mestres. Muitas Vidas e Muitos Mestres. Conta para mim aqui quem já leu o livro do Brian Weiss, Muitas Vidas e Muitos Mestres. Dá um eu aqui, dá um ok, dá um legal. Quem já leu o livro Muitas Vidas e Muitos Mestres, do Brian Weiss. Eu li esse livro, então, e o que aconteceu? Eu peguei um dos meus filhos e fui fazer essa estratégia, usar para ver como funcionava. E funcionou exatamente como estava no livro com o meu filho mais novo, exatamente igual, tá? Exatamente igual. E com o meu filho mais velho foi um pouquinho diferente, o meu filho mais velho, ele como foi algo diferente, eu vou contar essa história. Ele era, na época, um comandante de navio que trazia pessoas da Europa para os Estados Unidos, né? Ele era francês. Então ele me contou toda a vida dele lá na França, quem era a mulher, quem eram os filhos, quantos filhos tinham, tal, em que cidade que era. E depois, para resumir um pouquinho a história, nos últimos momentos da vida dele, ele morreu quando o navio afundou. Morreu quando o navio afundou, então, e ele tremia de frio, e foi uma coisa muito, muito desagradável, inclusive para mim como pai, assistir toda aquela abreação que teve ali. E ao morrer, né, teve um certo momento em que ele começou a falar francês, E eu não entendi nada do que ele disse ali. Ele tinha, na época, 10 anos e eu não entendi nada do que ele disse. E eu pedi para ele traduzir aquilo. E ele me disse que era o pai dele, na época, que estava junto ao caixão fazendo uma oração. E ele me traduziu essa oração. Isso foi uma experiência que eu tive, a primeira experiência, e uma experiência muito forte, porque se você está fazendo uma regressão com o filho de uma outra pessoa, você pode até imaginar, né, se os pais devem falar francês, ou de alguma forma assistem alguma coisa em francês, mas na época o meu filho não tinha nem conhecimento de inglês.
E ele, depois que saiu do processo de regressão, que ele leu umas minhas anotações, ele começou a corrigir as escritas. Não, em francês não se escreve assim, em francês se escreve assim, aqui tem um acento que é ao contrário. E isso foi muito, muito impressionante para mim na época. E a partir daquele momento, então, teve algumas situações que, se eu for comentar aqui, vai delongar muito, mas eu fiquei muito impressionado com a forma com que a terapia aconteceu, com as informações que vieram, vindo do meu filho. Não é vindo de uma pessoa que eu não conhecesse. E a gente percebe, e a gente tem histórias, eu vi que o Walter entrou agora, o meu grande irmão Walter, né? Eu quero já deixar falado para ele que ele vai ser um dos próximos a falar aqui na nossa live das experiências com regressão, né? Já quero avisar ele, deixar ele meio de prontidão, que ele fique esperto aí, porque os meus convites são meio que na hora. Então fica meio esperto aí, Walter, que você vai ser um dos próximos, a participar com a gente aqui, contando as suas experiências de terapia regressiva. Então, pessoal, a terapia regressiva, principalmente a terapia de vidas passadas, é um processo transformador, é uma bênção que o universo nos deu, desses conhecimentos. Os grandes mestres que nos trouxeram, as técnicas que nos ajudam hoje a poder ajudar outras pessoas. E se você ainda não aprendeu, se você é psicólogo, se você é psicanalista, se você é terapeuta, procure se aprofundar um pouquinho mais nos conhecimentos. Existem muitos artigos científicos sobre o assunto, inclusive de vidas passadas, artigos que são de mestrado, de doutorado, de terapias de vidas passadas, inclusive. E eu te convido se você ainda acha que isso não tem nada de teor científico, eu sugiro que você pesquise um pouco sobre essas pesquisas, que você leia essas teses, que você leia essas dissertações sobre terapia de vidas passadas. Eu te faço esse convite para que você se aprofunde e sim, aí você possa dizer com informações na sua mão de que essas terapias são ou não são científicas, tá? Se elas são ou não são científicas. Eu te faço esse convite porque eu não posso falar isso para você. Qualquer coisa que eu diga não vai ser possível afirmar aqui para você, vai ser tendencioso, porque eu faço esse tipo de terapia. Então eu te convido a pesquisar, a ler. Vai e lê teses e dissertações sobre terapia de vidas passadas. Se você não encontrar e quiser, fala comigo. Fala comigo no direct que eu te mostro os caminhos. Ok? Então, era isso que eu tinha a dizer a vocês. Segunda-feira, então, estaremos de volta, tá? Na próxima segunda, às 8h09. E nós vamos falar sobre terapia de regressão à distância. E eu vou falar também aqui, eu vou trazer uma convidada muito especial, se ela puder, tá, estar com a gente. Nós vamos falar também no mesmo momento sobre apometria, Então você vai entender um pouco sobre apometria e essa regressão à distância, quando você faz uma regressão e a pessoa está em outro lugar, não está junto de você. Muito obrigado, então. Até na próxima segunda-feira, às 8h09. Conto com a sua presença e convide mais pessoas para que a gente possa enriquecer essas nossas lives, trazendo conteúdos, trazendo informação. E ficaria muito feliz em ver você no dia 19 de junho na nossa nova turma de pós-graduação. Muito obrigado e até segunda-feira. Boa noite, José Fernandes, Leandrina, Ivonete, Simone, boa noite, Mário, Nerone, Walter, Euri